o asfalto, porque lá estão cobrando hospital, porque tem que ter dinheiro para todo lugar, e você tira daqui, joga dali, você faz um exercício. Agora, infelizmente, quero cobrar toda a fatura de quem, não, de quem chegou há pouco tempo e não cobraram de quem ficou 30 anos e não fez a parte. Então, infelizmente, é assim, eu estou generalizando, mas é o que é o contexto do país. E a gente precisa saber cobrar de quem, e precisa cobrar eternamente. Agora, precisa participar também. Senão a gente vai ficar sempre magoado, sempre chorando nos cantos, e falar assim, não aconteceu. Sabe? Eu quero cobrar os artistas, sim, porque eu me relaciono com todos eles aqui, e quero cobrar, quando encontrar, falou, não vi você dando a sua opinião, contribuindo para a cultura da cidade. Então, não reclame amanhã que você não foi contemplado, porque a gente não está aqui. E aí, essa questão do poder do Estado, que você fala, o Estado construiu, no caso Suzano, construiu mais 12 espaços de cultura, aumentou de 200 para 4.500, de 8 para 60 profissionais trabalhando. Agora, podia estar patrocinando diretamente o grupo de teatro, se não tivesse tido construído 12 espaços, não tivesse que ter reformado, não tivesse que ter aumentado o número de oficinas. E assim, então, o jogo é esse. Eu só queria fazer uma observação com relação à questão cultura, né? Quando a gente fala em cultura, aqui o debate que está acontecendo em relação à arte, expressões artísticas, dança. Quando a gente trata o tema cultura, cultura é tudo aquilo que é cultivado, né? Então, precisaria de mais 100 seminários desses para discutir a questão cultural. Ela é muito mais abrangente do que os limites de expressões artísticas, né? O que nós estamos focando aqui é a cultura como manifestação artística, né? Então, uma manifestação artística, ela necessariamente não representa a expressão cultural de uma comunidade, né? E como tal, então, é por isso que a gente encara como um produto cultural e não como a representação legítima da expressão cultural, porque a cultura ela pode vai desde do alimento, todo o processo de produção, de constituição de uma sociedade, né? As expressões artísticas, sim, elas podem variar, mas legitimar isso como uma expressão cultural de uma cidade, não, ela é uma expressão de um grupo, tá? E quando você falou do que a gente tem que pedir para o Estado, até que ponto o Estado ele é obrigado, por ser um artigo de primeira necessidade. Quando eu trato a cultura como um artigo de primeira necessidade, eu trato a cultura como um todo, né? A cultura que vai desde da formação do ser humano às expressões artísticas, né? E outra coisa, e isso é muito particular, toda a expressão artística, ela é entretenimento. Tá? Eu não vou a um espetáculo de teatro ou do espetáculo de dança para me aborrecer com aquilo. Eu quero me entreter com aquilo. Eu não vou no cinema para eu ficar chateado com o filme. Então, tudo é entretenimento. O que se cultuou muito é a indústria do entretenimento, de que tudo é feito para induzir ou levar a um mercado de consumo. Então, eu tomo muito cuidado nessa questão do entretenimento, arte, cultura, porque, na realidade, toda a expressão artística, a partir do momento que você faz um espetáculo teatral, você monta um espetáculo de dança, você quer entreter a sua plateia. Então, isso é visto como entretenimento, né? Então, a gente difundir, o que eu faço é arte pura e o que eu faço é entretenimento, é meio complicado você dizer isso, porque, na realidade, entretenimento também é arte, porque você não faz um espetáculo teatral, uma dança, para as pessoas ficarem chateadas, elas querem se entreter com aquilo que está acontecendo. Senão, não faz sentido você fazer um espetáculo teatral, né?
você fazer um espetáculo de dança? Você quer entreter, quer que as pessoas olhem, quer que as pessoas entendam. Então, isso é entretenimento também. Se ele contrata o espetáculo teatral para fazer uma apresentação para X pessoas e ele coloca só 10 no teatro, existe o gasto aí eu vou falar, existe o desperdício do dinheiro público, porque ele fez para X pessoas. Como você faz isso? O poder público, então, ele é responsável nesse sentido quando eu trato a cultura como um todo, como uma estrutura de uma sociedade, né? Então, ele é artigo de primeira necessidade, sim. E se você está inserido dentro disso e é por isso, como o Valmir citou, você participar dessas discussões, você se legitima para poder pedir esses recursos para que as suas manifestações aconteçam. Nesse sentido, o poder público ele é absolutamente responsável para financiar ou criar políticas públicas da cultura, já diferenciando de expressões artísticas nesse caso. Quando você falou na questão da Lei Rouanet, a Lei Drus, eu falo isso sempre e por que vai patrocinar? Porque lá tem a Fernanda Montenegro e aqui eu não sou conhecido. Eu acho que a questão é a apropriação disso, é a apropriação, é você chegar, e aí de um meio muito prático, você chegar lá, aqui existem as empresas Acclarient, né? Existe chegar com um projeto montado, um plano de marketing, chegar, olha isso aqui, tal. Eu, como produtor cultural, eu chego a visitar em torno de 10 empresas por dia, para eu sair com a possibilidade de um sim de uma delas. Tá? Então, o processo não é simples. E, às vezes, você trabalhando... Quando eu estava trabalhando no processo do espetáculo do Zé Celso Martinez, o Zé Celso Martinez é super conhecido no mercado, né? Foi muito complicado, tão complicado quanto a produção de espetáculo de um grupo lá de Guarulhos, que é de um bairro. É o mesmo processo. Então, o processo de obtenção de recursos privados é o mesmo para todo mundo, não tem diferença. Alguns têm mais facilidade, porque têm relações com as empresas, outro não. Para mim, normalmente, não é diferente se eu trato com uma pessoa famosa ou com um desconhecido. O processo é sempre o mesmo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é nos apropriarmos de todos os mecanismos de incentivo e saber todos os procedimentos. E aí eu escuto, né, em algumas vezes falando com os artistas, mas eu trabalho com arte, porque burocracia não é minha área, não sei o que lá. Tem que aprender, sim, porque um médico ele tem que exercer a medicina e saber todo o processo burocrático que a profissão dele exige. O ator, o bailarino, enfim, todo mundo que trabalha com expressões artísticas tem que saber dos mecanismos e dos processos burocráticos para se apropriarem desses benefícios, porque senão vai ficar eternamente no discurso: eu sou o artista. Eu não sei se vocês eu estou conseguindo ser claro nessa minha posição, mas eu acho que é se apropriar realmente. Lei de incentivo de classe nunca é perfeita, a gente nunca vai chegar a um consenso geral, tá? Mas é melhor você ter o necessário do que você ficar tentando vislumbrar o ideal. Né? Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única, é absolutamente única essa de você discutir um plano nacional de cultura, de você discutir a Lei Rouanet, né, que é a única lei de esfera federal de incentivo à cultura, você poder interferir. Ela, no final das contas, ela não vai agradar todo mundo, mas é o que chegou, é o que foi necessário chegar até aquele ponto. E é assim que as discussões elas vão se avançando até chegar a um nível ideal. Então, eu sempre parto do o que é necessário fazer. E essa oportunidade de discutir um plano nacional de cultura, de uma conferência municipal, depois do ano que vem, acho que em março, se não me engano, dia 10 de março, uma conferência nacional, você interferir diretamente
nas questões culturais do Brasil, do município, enfim, ela é única. E se você não estiver participando dessas discussões, você vai estar fora, e aí vai ficar eternamente reclamando, porque foi feito isso, foi feito aquilo. Tá, mas na hora de discutir, não estava para discutir, como o Valmir mesmo colocou aqui na fala dele. Tá? Então, eu acho que o ponto primordial é nos apropriarmos de todos os mecanismos de incentivo que tem. Você tem aí mecanismos federais, você tem mecanismos estaduais, e o Valmir está comentando, talvez, aí discutir, não sei se vai ter discussão de municipal. Então, aí você tem todas essas esferas e a se apropriar disso mesmo, né? Enquanto produtor de... Porque todos nós, como seres humanos, somos produtores culturais, né? Isso é primordial. O que está acontecendo são segmentações de expressões artísticas, né? E aí, quando a cultura como artigo de primeira necessidade, eu trato a cultura como a estrutura de uma sociedade, né? De um povo mesmo, a identidade de um povo. Conheço os mecanismos, mando o projeto, tenho alguns aprovados, tenho recursos financiados. Essa Câmara aqui é financiamento de governo pelo Fundo de Mídias Livres. É por conhecer o mecanismo que eu digo. A Lei Rouanet deve ser, sim, dinamitada. E esse deve ser, sim, o processo daqui para frente. Você coloca uma situação como se eu, artista, estivesse num lugar à parte e não estivesse na sociedade. Não, estou na sociedade, às vezes para fazer para 10, às vezes para celebrar para 50, às vezes para celebrar. Né? Nós, artistas, somos reflexos, sim, da cidade, somos reflexos, sim, da comunidade, nós dialogamos, sim, sobretudo na cidade de Suzano, onde o seu teatro se dialoga e diz, não somos um teatro para distrair, somos um teatro para celebrar a comunidade. Eu acho que isso prova que você está fazendo parte da manifestação da cultura da sua cidade. E isso é ótimo. E conhecer os mecanismos de incentivo e toda forma, né, de incentivo cultural que possa existir, eu acho que isso não é o que seria uma coisa, é uma obrigação de todo artista. Na realidade, o que você está fazendo e diz que não é um artista que está num pedestal, que não, etc. E tal, eu acho que é obrigação conhecer todos os mecanismos de incentivo, pontos de cultura, enfim, tudo que o poder público possa oferecer. Gostaria de reforçar a importância desse processo. O Valmir fez um chamamento aqui para que todos nós possamos ocupar o espaço que a conferência traz para discutir a cultura, e é importante que isso aconteça efetivamente, porque tivemos uma conferência realizada no ano de 2005, que trouxe um conjunto de propostas, foi norteador no processo de implementação dos projetos que a Secretaria de Cultura realizou durante esse período de 2005 para cá, e rediscutir esse processo, avaliar aquilo que a Secretaria foi capaz de produzir e propor novas ações para o próximo período, é tarefa nossa, de todos nós. E quanto mais pessoas envolvidas no processo, mais forte, de maneira mais eficiente e forte ele se dá, e certamente ele vai traduzir melhor aquilo que a gente pensa. E aquilo que a gente pensa não é único. A gente acabou de ver no debate hoje que a diversidade é um tema, uma questão importante. Precisamos, de fato, até para apontar essa última questão, conhecer mecanismos, mas também precisamos discutir os mecanismos, propor revisão de mecanismos, propor mecanismos novos, e esse processo de debate da conferência é importante porque cria o espaço propício para isso, né? Principalmente por um outro aspecto. Nós vivemos no município de Suzano, que é composto de diferentes esferas de atuação. Por exemplo, nós temos poder executivo, temos o poder legislativo, temos o poder judiciário, temos o poder econômico e tantos outros, que se expressam à sua maneira, que se organizam e se articulam na cidade à sua maneira. Só que uma coisa é fato. A gestão da política cultural no município é do Executivo Municipal.
E é por isso que nós chamamos a Conferência Municipal de Cultura e vamos construir juntos. Assim como é competência do Executivo Estadual, no caso do Estado, e a competência do Governo Federal, no caso da União. É uma prerrogativa constitucional e é o Poder Executivo que dita a política cultural. E nós fazemos isso com participação das pessoas. Então, conclamamos mais uma vez que todos vocês possam participar na conferência no dia 26, levar adiante aquilo que nós debatemos aqui hoje, não é? E que a gente fortaleça esse processo e faça da conferência um grande momento. Tá bom? Então, todos já sabem, mas é importante frisar, 26 de setembro, último sábado de setembro, é quando nós vamos consolidar tudo isso, a riqueza dos debates que nós temos produzido. Iniciamos ontem, hoje, e a conferência vai ser um momento importante também para isso. Só a complementar, a gente tem feito algumas reuniões também temáticas, temos feito reuniões nos bairros, tudo prevendo aí a conferência. Então, esse exercício é muito interessante. Mas eu queria aproveitar mais um gancho e dizer o seguinte, o Ivo tocou num ponto que é o seguinte: primeiro, nós temos um orçamento do município, e essa fala é do Rosenil, que era emprestado dele, que é muito interessante. Nós temos um orçamento do município na ordem de 350 milhões. E nós temos o Produto Interno Bruto do município de 6 bilhões. Então, para vocês perceberem a diferença, nós temos 350 milhões aqui que tem que dar conta do asfalto, da saúde, da segurança pública, da habitação, da cultura, educação, e nós temos mais 6 bilhões que permeiam a nossa cidade, que está na mão da população, ou pelo menos de uma pequena parcela dessa população. E a gente precisa aprender que cultura está nessa outra esfera, que a gente precisa saber como discutir isso dentro da sociedade para que saia dinheiro desses 6 bilhões e não ficar esperando só que o poder público faça parte, que eu acho que tem que fazer. Talvez até, como o Rosenil falou, talvez até cobrar mais imposto das empresas e falar, olha, nós vamos dar direto, não é você que vai discutir isso. E, na fala do Cleiton, eu queria discordar dele, porque, primeiro, o seguinte, eu acho que a lei está avançando cada vez mais e está melhorando cada vez mais. Quem acompanhou agora essa mudança vai perceber que ela avançou muito. Essa distorção que tinha eixo Rio-São Paulo mudou, porque esse era um grande problema. Toda a disputa da Lei Rouanet ficava 80% entre São Paulo e Rio. E essa foi uma mudança que ela hoje atinge o Brasil. E tem muitos artistas brigando, porque acham que não tem que ter cultura na Amazônia, não tem que ter cultura em outros lugares, que é só São Paulo e Rio mesmo. E a gente está aqui em São Paulo, mas a gente não pode ser bairrista desse ponto, né? Acho que o Sistema Nacional de Cultura que está sendo implementado, que é o modelo do SUS, da cultura, é extremamente importante, porque vai obrigar a cada cidade... Porque é o seguinte, vai ser criado o Fundo Nacional de Cultura, e você pode repassar dinheiro do Fundo Nacional direto para o Fundo Municipal. Ou seja, a cidade pode ter já dinheiro direto do governo federal. Agora, sabe por que vai ser necessário? Que ela tenha o Fundo Municipal de Cultura, senão ela não pega verba lá. E sabe, para ter o fundo, o que precisa? Precisa do Conselho Municipal de Cultura. E sabe como é que vai ter o Conselho? Se tiver uma Secretaria de Cultura. Então, sequer as cidades do Brasil têm Secretaria de Cultura. Sequer tem conselhos de cultura, sequer tem fundo de cultura. Então, olha o avanço que nós estamos tendo, sabe? Isso não é pouca coisa. Quando a gente fala da PEC 150, que está lá no Congresso para ser votado, 2% para a União, 1,5% para os estados e 1% minimamente para os municípios, essa PEC está na internet para que todo mundo assine, o abaixo-assinado, para que o Congresso vote. Agora, quem cobra do seu deputado, de quem você votou, para que aprovem isso? Que movimentação temos para fortalecer isso? Né? Assinamos o abaixo-assinado na internet? Então, tem um processo muito grandioso que a gente precisa entender. E aí, assim, talvez a Lei Rouanet não seja o modelo do nosso sonho, mas é a que tem. E, se for para explodir, ela tem que criar outra. Qual? Temos? Então, a gente precisa ir dando passo a passo, com muito cuidado, porque, senão, não é chutando tudo que a gente resolve as coisas. E, para finalizar, eu queria já agradecer o deputado Vicente Cândido, reforço aqui,
um companheiro, uma pessoa que tem muita experiência nessa área da cultura. Quero agradecer o Edson aqui, que veio dar a contribuição dele aqui para a nossa cidade, e agradecer a todos vocês aí também, para que a gente possa realmente... Eu sei que discutir, como eu disse ontem, né, a professora falar, pensar dói, discutir às vezes incomoda, porque a gente queria que as coisas estivessem muito mais fáceis nas nossas mãos, né, para a gente realmente... A gente que é artista, quer estar no palco, quer estar produzindo, quer estar fazendo, quer estar cantando, tocando, mas a gente precisa entender a realidade que a gente vive, o país que a gente vive, o estado, a cidade, e saber que não nada cai de graça e a gente precisa conquistar mesmo. Talvez nem a gente seja tão beneficiado como disse aqui a Kelly, mas é o processo, né? Agora, eu acho que se a gente se unir, se a gente discutir, e a gente tem condições de criar muita coisa boa, como a gente vem avançando, e é preciso que a gente tenha esse olhar no retrovisor, senão fica parecendo que estamos na estaca zero, que não fizemos nada, e não é uma verdade. Então, obrigado, e estamos aí no dia a dia, e dia 26, especialmente, para fazer uma boa conferência aqui. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer ao Valmir pelo convite, e dizer que as minhas posições em relação à produção cultural, elas não são absolutas, até porque eu faço produção cultural dia a dia, né, trabalho isso no dia a dia, e aprendo também com as sugestões e com as perguntas com que foram feitas, né? Até porque quando você trata produção cultural ou cultura, você não trata de um assunto engessado, né? Você não é uma coisa que é ali. Algumas ferramentas são passíveis de você discutir, outras não, mas o trato à cultura, no geral, ela é muito discutível, né? Muito discutida, muito flexível também, né? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para que no dia 26, né? Dia 26 de setembro, consiga formular algumas questões. E, para mim, também foi muito importante estar aqui presente, porque a gente, em Guarulhos, também está organizando lá, agora em setembro. Lá virou lei municipal, então é obrigado a ter em setembro agora a conferência, e vai me ajudar bastante também a formular propostas para que isso aconteça lá, né? E agradecer ao Valmir pela oportunidade desse convite, e de estar, na realidade, não é nem expondo as minhas posições, e sim trocando informações com vocês que trabalham a cultura e pensam a cultura aqui no município. Muito obrigado a todos.